Boa tarde a todos. Bom, então, dando continuidade ao evento do Colibri, a construção cotidiana do saber, em homenagem aos 40 anos de discurso, estrutura, acontecimento, de Michel Pechet. Hoje nós temos duas mesas, né? Então, na primeira mesa, vão falar a professora Jussiele Dias, da UERJ, a professora Cida Grego, da Unicamp, e a Aguinaldo Almeida de Jesus, da UFMG. Bom, então, eu agradeço vocês é, essa composição, né, de pessoas que eu gosto muito, e agora que eu vou coordenar a mesa de vocês, então, muito obrigada por enviar os trabalhos, e agora é o momento da gente compartilhar. Então, primeiro eu já passo a palavra para a professora Jussiele Dias, que está aqui do meu lado. Bom, boa tarde. Hoje eu agradeço, né, de imediato aos colegas, a colega Ana Cláudia, primeiro pelo convite para participar da coordenação da liderança do grupo de pesquisa Colibri e para estar junto com vocês aqui nessa tarde, né, com apoio do programa, né, de pós-graduação. E apresentar um trabalho intitulado A Língua Nacional e Educação nos Processos de Independência, e independência entre aspas, aqui, uma questão do século XIX, uma pergunta, né? Uma questão do século XIX. E tem algumas imagens que eu trago na tela, e elas estão aí diretamente relacionadas com... a projeção, ela está daquela forma ou inteira, né? Ah, tá. Deixa eu só colocar a projeção na íntegra aqui. Então, esse título, A Língua Nacional e a Educação nos Processos de Independência, é uma questão do século XIX, e nessa tela que eu trago para vocês tem algumas imagens que estão relacionadas à própria história de um projeto de pesquisa, que ele tem um novo começo, mas também tem uma história. Então, vocês têm aí uma coruja, que está retomando, né, um projeto anterior de estudo sobre o Antônio Álvares Pereira Coruja. Temos uma caneca, né, não esquecendo aí dos trabalhos, né, o Coruja, trabalho também da professora Dantielli, a caneca, as pesquisas da professora Cláudia Pfeiffer, alguns livros, né, um deles escrito ali, Cher Michel, e aí esse Michel aí fica em aberto, né? Quem é o Michel? Uma barata que está aparecendo, né? Cipriano Barata e outros deputados do início do século XIX. E o colibri não poderia faltar ali presente. Então, a corujinha do Coruja, né? Também, né, todas as licenciaturas, todas as áreas. E uma caravela no início da tela, que é essa memória de colonização que sempre presente, de certa forma, mas a resistência está ali presente. Então, vamos lá. O projeto de pesquisa que eu trago aqui na presente tela é intitulado Efeitos... E agora estou com um problema aqui para visualizar a minha tela. Efeitos de sentido das práticas de ensino, da leitura e da escrita na história do Brasil, língua, conhecimento e sociedade, né, um projeto financiado pelo programa Pró-Ciência da UERJ, com o apoio da FAPERJ, nesse caso. E desse projeto de pesquisa fazem parte, ele tem dois eixos, né? Um eixo basicamente situado no século XIX, que é uma continuidade das pesquisas desenvolvidas na UFSM, onde eu iniciei minhas pesquisas em História das Ideias Linguísticas, uma segunda perspectiva que está mais situada na atualidade, que são as pesquisas desenvolvidas principalmente com a professora Luciana Nogueira sobre documentos oficiais da educação nessa formação social capitalista neoliberal. Então, esse projeto ele tem algumas parcerias interinstitucionais, né, com a UNIR, ao lado do professor Elcio e do grupo de pesquisa GPXL, desde 2017, né, principalmente, com a Unicamp, ao lado da professora Ana Cláudia, com o Colibri, que também tem uma memória de projetos desde 2016,
com a UFSCar, ao lado da professora Luciana Nogueira, com o projeto apresentado aqui ontem, com a FRJ, um trabalho que iniciou com o meu pós-doutorado, com financiamento da FAPERJ, e com a professora Tânia Clemente de Souza, e agora, enquanto bolsista para a ciência, na UERJ, com esse projeto de pesquisa e também com um projeto de extensão, um laboratório de ensino lotado no CAP UERJ, e esses integrantes fazem parte também com a parceria com a professora Andréa Rodrigues. Eu vou ficar com essa dificuldade com a tela aqui do Platela. Então, retomando a homenagem ao texto do Michel Pechet, eu trago a seguinte problematização, né? Na relação com as coisas a saber, há sempre um impossível de se abarcar o todo. A falta é constitutiva da forma, constitutiva apesar da multiplicidade das coisas dispostas de modo a produzirem efeitos de completude a ser alcançada. E quando associada a objetos técnicos industrializados ou informatizados, temos o que Pechet, no livro Discurso, Estrutura e Acontecimento, denomina de uma nova divisão técnico-social do trabalho. Então, retomando o livro do Ler Arquivo Hoje, o texto do Ler Arquivo Hoje de Pechet, sim, uma história das ideias, há duas culturas divididas entre os nomeados, né, literatos e eruditos e os anônimos cientistas técnicos, em uma outra forma, né, em outra forma de divisão, de disposição da divisão social do trabalho, no lugar de autoridade dos eruditos, são postos os engenheiros e técnicos, que na atualidade podem ser também aqueles que produzem tecnologias sociais para atender às urgências da vida cotidiana, assim como inteligências artificiais que podem substituir pessoas em certas demandas, comandas imediatas da vida. Trata-se de uma nova forma do saber em uma formação social capitalista neoliberal, conforme Dias Nogueira 2021, que não se explicita como dominante, mas assim se dá seu funcionamento discursivo na educação. E essas reflexões já foram apresentadas aqui pela Luciana, né? Nós viemos trazendo alguns trabalhos em parcerias desde 2017, nós duas, também com a Ana Cláudia em 2021, com a Tânia Clemente de Souza em 2021 e outros textos, com o Rodrigo Fonseca, com o André Rodrigues mais recentemente, problematizando aí esse processo de implementação da BNCC em uma textualidade complexa relacionadas com outros documentos da educação. E aí a pergunta que eu trago é, e o que isso tem a ver, né, com o século XIX, né? Aqui eu joguei o neoliberalismo econômico, e também uma afirmação do professor José Gonçalves Gondra, né, uma afirmação, não, uma colocação dele, que trabalha nas pesquisas em História da Educação, que eu tenho desenvolvido também lá na UERJ, através de um segundo doutoramento, no momento, ele é meu orientador, em que ele se refere aos outros presentes na história, né? A gente trabalha, por mais que a gente trabalhe em outros momentos, a gente trabalha, são outros presentes na história. Então, de uma tese de doutorado em letras ao projeto de doutorado em educação, no momento, né? Esse é um recorte da apresentação de hoje. Aqui o que ficou, uma questão que me inquietava na tese de doutorado, defendida em 2002 no FSM, era esse processo de colonização linguística na tensão, nas resistências do século XIX, como isso se dava, e a obra do Coruja, né, nessa relação aí tensa com a gramática do Antônio Reis Lobato, dedicada ao Marquês de Pombal, e a obra do Coruja, publicada inicialmente em 1835 pela editora Tipografia Andrade, e que foi a mesma tipografia que publicou a segunda edição da obra O Direito das Mulheres, Injustiça dos Homens, da Nízia Floresta, considerada uma das primeiras feministas do Brasil, né?
e foi publicado em 33, 32, em 30, 30 e 35, o compêndio, mas em 33 a obra dela, na mesma editora que o Coruja, nesse gesto de resistência dos autores no Sul. E o Coruja, ao ir para o Rio de Janeiro, ele passou a publicar as suas obras dedicadas ao imperador Dom Pedro I e à mocidade brasileira, né, após essa mudança para o Rio de Janeiro. Aqui a gente tem um brasão do Império em algumas obras dele. E depois essas obras elas seguem sendo publicadas ao mesmo tempo que as obras do Reis Lobato ao longo do século XIX. Então, nesse movimento, eu trouxe a inquietação, né, do chão da sala de aula, no entremeio da educação básica e do ensino superior, em um diagnóstico do presente, nessa perspectiva de Michel Foucault, na nova obra dele, publicada nesse ano de 2023, uma obra inédita que estava no seu acervo, né, na Biblioteca da França. Há uma angústia. Que falares, que línguas, nações, sujeitos foram silenciados, segregados na história, nos processos de constituição de um efeito, nas palavras de Orlandi, um efeito de unidade língua-estado-nação brasileira. O que significa língua nacional e que saber sobre essa língua é projetado enquanto, entre aspas, gramática da língua nacional na lei de 1827. E é possível constituir um arquivo de pesquisa dessa memória de oralidade, na perspectiva de Souza, né? Das línguas presentes no início do século XIX? Seria esse arquivo seria um arquivo desse espaço virtual, conforme a noção de Péchet no discurso estrutura acontecimento. Então, a problemática da tese partiu de uma afirmação de Bastos, e depois eu fui no Jornal de Educação, né, publicado sobre o método Lancaster na França, no início do século XIX, em que havia muitas referências ao Brasil, ao método de ensino sendo implementado no Brasil, e tinha a seguinte afirmação, de que 6 jovens negros de ambos os sexos aprenderam a ler, escrever e contar e se conseguiram comprar sua liberdade e a de seus filhos. Isso lá no início do século XIX. Então, eu passei a me dedicar à leitura dos jornais. Um dos primeiros foi a Gazeta do Rio de Janeiro, publicado em 1808, em que tem a seguinte divulgação no final, né, do jornal. É um jornal da imprensa régia. A gente tem ali as divulgações das publicações tanto do Reis Lobato, quanto do Moraes, quanto de Jerônimo Soares Barbosa. E na sequência tem: quem quiser comprar uma preta mina, boa lavadeira, engomadeira, sofrível cozinheira com uma filha de 20 anos, vá a Mata Cavalos. Isso em 1812. Sobre mina, né, a gente tem um autor, o Law, trazendo a seguinte observação, que no Rio de Janeiro do século XIX, 3 principais categorias eram empregadas para designar a origem dos escravos africanos: Guiné, Mina e Angola. Estes, com certeza, eram termos de caráter mais geográfico, né, indicativo das etnias específicas Guiné e Mina, sem dúvida. Representantes das áreas do oeste e leste da África Ocidental, respectivamente, e Mina era, por conseguinte, toda a costa da África Ocidental, da Costa do Ouro para o leste. Dado o padrão dos embarques de escravos no Atlântico, em meados do século XVIII, os Minas do Rio de Janeiro devem ser predominantemente da língua Jebe, mas no século XIX passa a predominar os que falavam Iorubá. E a seguir, né, ele diz: os Minas eram apenas um grupo, dentre as muitas nações da África Ocidental ali identificadas e arrolados em separado não só de fala Jebe, os GGs, como também os Iorubás, também chamados de Nagôs. E a gente também tem uma obra organizada transcrita, né, por Antônio da Costa Peixoto, em 45, que é a obra nova de língua geral de Minas. E há outras
obras sobre essa língua geral de Minas, gramática também. Em 12, a gente também tem uma divulgação do compêndio da obra Da Riqueza das Nações de Adam Smith, sendo traduzida pelo filho do Visconde de Cairu, né? José da Silva Lisboa, que o filho dele é o Bento da Silva Lisboa. E aí vem toda a historicidade do liberalismo econômico sendo implementado no Brasil. E a gente tem ali, ao final, a seguinte... Joaquim Manuel de Faria, diretor do novo Colégio dos Nobres, nessa capital, enuncia que as antigas aulas de português, latim e francês, princípios de matemática e desenho, abriu mais de inglês, e o professor assistirá no colégio para que os ilustres colegiais que o compõem mais facilmente conseguirão uma boa pronúncia. Aqui é uma divulgação de um colégio, né, ensinando aulas para os ilustres, né, os nobres. E a seguir... Ainda na Gazeta, ao seguinte: também se venderá, ao final, a última frase, né? Também se venderá um preto capineiro que fala português, jovem, sadio, jovem e robusto. Então, essa questão da língua descrevendo, né, as pessoas escravizadas, ou que estavam em fuga ou em venda. A seguir, em 1812, nós temos... Quem quiser comprar um casal de escravos ladinos de todo o serviço, ele é natural da costa de África, e aí a gente tem que lugar é esse, né? Costa de África, que já vinha ali sendo designada língua de Mina e outras, os Minas, né? E ela crioula, procure urbano. Aqui uma observação do glossário História Luso-Brasileira, do Arquivo Nacional, em que escravos ladinos eram chamados escravos ladinos os africanos considerados social e culturalmente adaptados, ou seja, eles sabiam falar português e transitavam na sociedade escravocrata com certa desenvoltura. E o termo normalmente se contrapunha a boçal, o que designava um africano recém-chegado que desconhecia o português e não conseguia se comunicar através de sinais. Na Bahia, com o periódico Idade de Ouro, de 1811, autorizado pela imprensa régia, né, autorizado pelo governo, seguindo a mesma estrutura do jornal do Gazeta do Rio de Janeiro, a gente tem a seguinte divulgação. No final dele diz: quem quiser comprar 2 negras meias ladinas, que já sabem de costura alguma coisa, idade. Então a gente já tem ali o que é o ladino, né? Essa relação com a língua, essa aculturação aí, ou colonização. Depois nós temos, em 1824, No Grito da Razão, que é um jornal que ele vem sendo publicado logo na sequência da tipografia. No anterior, a gente tem a tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva, e no Grito da Razão é tipografia da viúva Serva e Carvalho. Aí a divulgação traz a seguinte, lá: Teotônia Gomes, moradora da Rua Preguiça, lhe fugiu no dia 18 para 19, uma escrava de nome Maria Francisca da nação GG, língua geral, e também fala a língua nagô. Diante desses anúncios, também a gente tem logo a seguir aqui João, né, morador de pescadores, 2 escravos de sinais, Albano, de nação Mina, língua geral, oficial e barbeiro, ainda rapaz, tem barba, beiços grossos, lá pedreiro, nação Benguela. Então, a maneira como essas designações, como são definidos, né, e descritos as pessoas escravizadas no início do século XIX, também nesses anúncios, Gilberto Freire tem uma obra, Os Escravos nos Anúncios de Brasileiros do século XIX, e ele faz a seguinte observação, que havia dentre os fujões, aleijados, anormais, canhotos, escravos, outros faltando dedos mindinhos das mãos, e alguns de fala atravessadas ou sem saber falar português, falando só nagô e língua da costa, né, entre aspas.
e alguns trazem essas relações com as línguas a marca da nação. Então, essa relação da nação, né, vem aquela pergunta: o que que é uma gramática da língua nacional? O que que é o que que significa língua nacional? É só não saber, é só não falar o português? É só para não dizer português? Ou há um recobrimento aí das muitas nações que estavam em circulação naquele momento, né? Que língua é essa? Há também recentemente um texto publicado na revista Porto das Letras, organizada pelo Ed Carlos, Thaís e Rogério, que eu publiquei um artigo que é uma continuidade, né, desse estudo sobre a problemática da língua nacional. E ali ele está disponível já, não vou, pelo tempo aqui resta um minuto ainda, né, mais ou menos. É a maneira como, nesse início do século XIX, nessa relação com o liberalismo econômico, as relações entre classe, a divisão de classe da sociedade e as classes sociais, as classes trabalhadoras, todas as nações apresentadas aqui, as pessoas apresentadas, elas têm um ofício. Então, são trabalhadores. Então, nessa constituição de uma nação brasileira, constituída por diferentes nações, como são significadas essas pessoas e, ao mesmo tempo, são classificadas, classe em torno de classificação, né? Em uma sociedade em que os superiores seriam os brasilienses e não os brasileiros, e os inferiores, a classe inferior dos trabalhadores, seriam os esses outros trabalhadores que iriam sustentar uma sociedade emancipada, né, separada de Portugal. Então, nesse momento, é o que eu estou estudando, e como o método Lancaster serve a esse liberalismo econômico, e isso se repete, de certa forma, ainda hoje, né, na história. Aí o próprio Correio Brasiliense traz, né, o brasiliense, o brasileiro, e o brasiliano, né, os indígenas, e ao mesmo tempo, como a gente tem hoje, também tinha a língua da costa do Brasil, mais falada na costa do Brasil, a gente também tem uma língua na costa africana que está presente no Brasil e também denominada de língua geral, em circulação nesses anúncios, né, essas línguas dos Mina, que está aí sendo descrita. Então, sobre esse artigo, ela está lá. E uma outra problematização é como essa gramática da língua nacional, ela é significada nos discursos dos deputados da Assembleia, do Parlamento de 1826, né, após aquela primeira formação da dissolução da Assembleia Constituinte de 23, a outra, né, que é uma terceira parte dessa pesquisa, dessa tese que está em desenvolvimento. Então é isso, né, no tempo exato. Bom, então, muito obrigada, Ju. E agora eu já passo diretamente, então, a palavra para a Cida Greco, que vai falar, né, apresentar o trabalho Clima Escolar, um léxico de práticas cotidianas, metáfora e metonímia. Primeiramente, boa tarde a todas, todos presentes online. Queria agradecer, Ana, a oportunidade de mostrar esse trabalho que é bastante incipiente, né? Ele está no comecinho. Então, eu vou apresentar o que a gente já conseguiu fazer, né, durante esse ano aí. E eu gostaria de colocar que este trabalho ele tem como marco principal os estudos realizados no âmbito do grupo de pesquisa Colibri, coordenado pela professora Ana Cláudia, né? E ele se inscreve na perspectiva teórica da análise do discurso e da história das ideias linguísticas. Além disso, o desenvolvimento dele também se dá por meio de uma parceria com a Universidade de Chile, em Santiago, em seu departamento de psicologia educacional, tendo sido apresentado já uma versão preliminar em agosto deste ano, no evento Simioses de la Realidade, Discursos Metonímicos na Universidade de Los Lagos, em Osorno, no Chile. E a ideia é trabalhar um pouquinho com essa noção de clima escolar. A noção de clima escolar ela está bastante difundida nas redes de educação básica no Brasil. Ela já é há muito tempo já trabalhada bastante nas redes educacionais do Chile, né? E eu gostaria de pensar aqui que
as práticas linguageiras cotidianas escolares, né, remetidas aí à noção de intra e interdiscurso de Pechet, ela é basilar na composição e imbricação dos conceitos do clima escolar. E aí eu trago também um pouco a noção de Lagasse aí de imbricação. Pois bem, qual é o objetivo, né? Mostrar aí funcionamentos diferentes e interferentes da e na língua dos materiais que circulam sobre clima escolar, especificamente relacionados à formação de professores. E como que isso chega na escola, como que isso está funcionando na escola, e também qual é a percepção dos estudantes em relação ao que é o clima escolar. Então, sem mais delongas, aí vou partir para o conceito, né, de clima escolar. Essa é a concepção mais utilizada, mais difundida, ela é uma noção que foi desenvolvida, é um conceito que foi desenvolvido pelo grupo de estudos GPEM, da Unicamp, da Faculdade de Educação. É um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, e eles definem o clima da seguinte maneira: clima escolar é compreendido como conjunto de percepções e expectativas compartilhadas pelos integrantes da comunidade escolar, alunos, professores, gestores, pais e funcionários decorrentes das experiências vividas em relação aos seguintes fatores interrelacionados: normas, objetivos, valores, relações humanas, organização e estruturas física, pedagógica e administrativa, os quais estão presentes na instituição educativa. Os destaques aí são nossos e a imagem eu coloquei para começar a pensar a metáfora do clima escolar com a nossa noção de clima, de condições climáticas, de tempo relacionados à natureza e ao meio ambiente. Também trago aqui nessa concepção, né, o grupo de pesquisa ele vem realizando diversos trabalhos em escolas, buscando demonstrar como a mudança de um clima escolar negativo para o positivo impacta diretamente na aprendizagem dos estudantes. No Paraná, nós temos um sistema de formação em pares, são professores formando outros professores, e trimestralmente nós temos 26 formadores, professores formadores, que repassam os conteúdos relativos ao clima escolar para professores cursistas de toda a rede de educação. Em 2023, nós formamos 5.512 professores em clima escolar. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês essa noção, né, da proposição de Dissertot, né, para pensar as práticas, esse léxico de práticas escolares. As práticas escolares remetidas ao funcionamento da linguagem, elas formam um léxico específico em seu cotidiano, com formulações que colocam em contradição o que se teoriza sobre os saberes escolares, as coisas a saber, as formações pedagógicas que são ofertadas nas redes, as formas disciplinares das práticas, contrastando com a própria prática diária em si mesma. Então, considerando essa proposição de Dissertor sobre o léxico das práticas cotidianas, nós vemos na escola o funcionamento desse léxico como práticas que manifestam um sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias entre elementos linguísticos em uma formação discursiva dada, conforme nos diz Pechet. E pensando aí na questão dos fatores do clima e nas dimensões do clima, gostaria de trazer essas duas noções, né? Os fatores do clima escolar, eles são relacionados conceitualmente com normas, objetivos, valores, relações humanas, organização e estrutura física, pedagógica e administrativa. E eles são remetidos à noção de dimensões do clima escolar.
Quais são essas dimensões? Há algumas variações conforme a rede se vale dela, mas a primeira dimensão está relacionada a ensino e aprendizagem, a segunda, as relações sociais e os conflitos na escola, a terceira, regras, sanções e a segurança na escola, a quarta, situações de intimidação entre alunos, a quinta, família, escola e comunidade, e a sexta, a infraestrutura e a rede física da escola. As dimensões, segundo a fundamentação teórica do clima escolar, em diferentes perspectivas, quando positivas, produzem transformações nos fatores. Fatores como bem-estar geral, aumento de confiança, pertencimento e identificação, e também no trabalho colaborativo. Então, para este início de trabalho, nós fizemos alguns recortes de uma pesquisa feita pelos autores que fundamentam o clima, né, para a gente poder começar aí a conversar. Então, vou mostrar aí para vocês esses recortes que nós fizemos. Lembrando que embaixo eu trago os fatores interrelacionados lá da noção, né, da definição do conceito de clima, do que é clima. Então, normas, objetivos, valores, relações e a questão da estrutura. Como que isso se relaciona com dimensões, com fatores e como que isso aparece na pesquisa? Bem, as autoras, elas entrevistaram 566 alunos do sétimo ao nono ano de 4 escolas públicas em São Paulo. E aí nós temos os seguintes dados apresentados nessa pesquisa, né? A distribuição percentual dessas percepções, geral e por escola. Escola 1, escola 2, escola 3, escola 4. O que que nós temos? A barra mais escura, negativo, clima escolar é visto, né, de um modo negativo, e a barra maior é neutra, e a barra mais clara ali é positivo. Então, você tem negativo, positivo e neutro como resposta nessas percepções. Seguindo a pesquisa, as autoras nos mostram que no gráfico 2, a dimensão 4, acho que pulou aqui. Aqui nesse, nós temos as dimensões, só que elas não estão na ordem, porque elas estão na ordem de ocorrência no gráfico, né? Nesse gráfico 2, a dimensão 4, ela tem 2,5 de percepção negativa, 9,6 de percepção neutra e 87,9 de percepção positiva. E aí eu destaco a 3, as regras, sanções e a segurança na escola, né, que está aí com um índice de positivo bastante alto, né? E os 5 e os 6, eles vêm com um número negativo muito grande aí, a família, a escola e a comunidade, a infraestrutura e a rede física da escola, com o maior percentual, onde mais da metade dos alunos destacam como negativo dentro do clima escolar. Já a relação com o ensino e aprendizagem, as relações sociais, os conflitos, as situações de intimidação entre alunos, onde entraria ali a questão do bullying, né? Eles já aparecem como positivos. E aí, eu destaquei no texto das autoras as dimensões 3, com relação às regras, a 5 com relação à família e a 6 com relação à infraestrutura. Então, veja como aquele conceito lá do início de clima escolar, ele vai aparecendo no trabalho com outros nomes, né? E, na conclusão, elas apresentam que o recorte, né, de pesquisa evidencia um positivo e um neutro, né? E mesmo que os estudantes sejam da mesma rede de ensino, uma estrutura e currículos semelhantes, eles apresentam um clima próprio e constituem essa personalidade coletiva que elas chamam aí, né? E refletem a influência dos valores institucionalizados dentro desses sistemas de crenças, normas, ideologias, rituais e tradições. Então, voltando novamente à questão dos fatores, né, o que seriam as normas, objetivos, valores, como que a estrutura física, pedagógica e administrativa aparece depois deslizando apenas para infraestrutura,
depois como isso aparece na conclusão do trabalho como estrutura e currículos semelhantes, né? Então, não havendo aí distinção. Bom, eu gostaria de trazer aqui o que nos diz Pechet sobre a metáfora, né, e a metonímia. Não há, então, essa diferença, né, entre não é diferença, mas não há metáfora sem metonímia. É isso, não há uma separação estanque entre as duas, né? A metáfora a gente vai estudar a nível de interdiscurso, de memória discursiva, e a metonímia pensando nesses processos de deslocamentos em materialidades sintáticas submetidas a diferentes formações discursivas sob efeito da ideologia. E, portanto, e para tanto, a gente busca aí, pelo processo da metaforização metonímica de Lagasse, né, a inserção do sujeito no social, laços que comportem a diferença na contradição, e como a autora diz, né, um modo de tornar consequente o trabalho analítico discursivo, tomando essa inserção do sujeito em deslinearizações que se imbricam no jogo de diferentes materialidades significantes. A metáfora e a metonímia, em metaforizações metonímicas, a alteridade na deriva e no encadeamento em composições que delimitam o irrealizado da nossa sociedade. Então, pensando nesse jogo que a gente tem presente aí nessas materialidades, né, nesses gráficos, nos resultados da pesquisa, eu gostaria de trazer aqui a metáfora do tempo e do clima, pensando esse espaço, o espaço escolar. O tempo, então, tratado como um estado geral da atmosfera em um dado momento, e o clima, um comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Para os eventos climáticos extremos que nós temos e que têm acontecido com maior recorrência, né? Nós temos os fatores geográficos e termodinâmicas, relevo, a latitude, a influência do mar, a situação, etc. E dentro do clima escolar, nós temos as variações climáticas aí, apresentando os extremos do positivo, do negativo, como, por exemplo, o índice negativo para a família e o índice negativo para a infraestrutura escolar. E no percurso entre positivo e negativo, temos o que está sendo denominado de neutro, né? Eu gostaria de ler aqui dois trechos que Dissertot traz em sua obra a respeito dessa questão dos dados, né, das estatísticas. Ele diz o seguinte, eu cito o autor: ora, as estatísticas se contentam em classificar, calcular e tabular esses elementos, unidades léxicas, palavras publicitárias, imagens televisivas, produtos manufaturados, lugares construídos, e o fazem com categorias e segundo taxonomias conformes às de produção industrial ou administrativa. Por isso, elas só captam o material utilizado pelas práticas de consumo, material que evidentemente o que é a todos imposto pela produção, e não a formalidade própria dessas práticas, o seu movimento subreptício e astucioso, isto é, a atividade de fazer com. Contabiliza-se aquilo que é usado, não as maneiras de utilizá-lo. Paradoxalmente, estas se tornariam invisíveis no universo da codificação e da transparência generalizadas. Depois, em um outro momento, desse mesmo trecho, o autor vai dizer o seguinte, eu volto a citar, que ele elege a noção de trajetória, e ele diz o seguinte sobre a trajetória: ela deveria evocar um movimento temporal no espaço, isto é, a unidade de uma sucessão diacrônica de pontos percorridos, e não a figura que estes pontos formam num lugar supostamente sincrônico ou acrônico. De fato, essa representação é insuficiente, pois precisamente a trajetória se desenha e o tempo ou o movimento se acha assim reduzido a uma linha totalizável pela vista, legível num instante. Projeta-se num plano o percurso de um pedestre caminhando na cidade. Por mais útil que seja essa redução, metamorfoseia a articulação temporal dos lugares em uma sequência espacial de pontos, um gráfico
toma o lugar de uma operação. Então, é interessante pensar nisso, né? Como essa noção de percurso trazida ali de Dissertot, ela se encontra com essa tabulação dos dados a respeito do clima, né? E aí eu trago aqui uma parte do que a gente já havia discutido em uma das reuniões, a questão da infraestrutura, né? Ah, peraí, me perdi aqui, me desculpem, a questão da infraestrutura. Ao considerarmos a questão da infraestrutura escolar, a configuração da sala de aula se apresenta como espaço delimitado para cada um dos estudantes, mais ou menos 1,20 m, 1,05 m, conforme a legislação de cada estado. Apesar das regras, sanções, exigências de disciplina e comportamentos silenciosos, o estudante pode se perguntar, parafraseando Ferreira, o que fazer com este pequeno espaço que nos é imposto? O estudante na escola, ainda que tenha o seu espaço determinado por lei de modo tão contundente, ele torna-se ocupante dele e o transcende. Ele vale-se do que o autor chama de léxico de suas práticas, produzindo funcionamentos diferentes e interferentes do lugar que é também, ao mesmo tempo, espaço e laço social, que é a escola. Então, pensando assim que toda essa questão da regulação, das sanções, das normas e também dos combinados que são feitos no início de cada ano letivo, por exemplo, eu vou falar um pouquinho disso, como que há o deslizamento dos sentidos dentro dessas práticas escolares feitas pelos estudantes. Isso me faz perguntar por que que o estudante responde que o clima da escola dele é neutro. O que que é um clima neutro? Não é positivo, não é negativo em relação a ensino e aprendizagem, em relação a, enfim, todas as dimensões e todos os fatores. O que está colocado entre o positivo e o negativo, né? Que seria esse neutro. Num outro trabalho, as autoras também apresentam a indiferenciação dos problemas de convivência. Eu tenho ali um ciclo de violência, incivilidade, indisciplina, transgressões, o bullying, retornando novamente num círculo infinito. E aí, isso me faz perguntar a respeito dessa indistinção, né? Neste pequeno espaço, esse espaço do neutro, há diferentes possibilidades de eventos climáticos entre os extremos, negativo e positivo. É o que nos faz perguntar pela falta trazida pelas respostas consideradas neutras, né? O que é um clima escolar neutro em qualquer dimensão? O ciclo sem interrupção pode partir da incivilidade, para a qual uma proposição de combinados pode procurar romper a indiferenciação contida nos problemas cotidianos escolares, que geram, dentre outras coisas, a violência. Os combinados, eles são uma construção coletiva de um conjunto de regras de convívio em diferentes espaços para uma convivência harmoniosa que assegure o bem-estar de todas as pessoas. E aí me faz lembrar também, novamente, de Peixei a questão da resistência. Então, eu combino ali na escola levantar a mão para falar, falar um de cada vez, entregar os trabalhos no prazo, dentre outros combinados. O que leva para fora do círculo pode ser um desvio, uma ruptura dentro da estrutura pragmática de funcionamento de combinados, regras, sanções, disciplinas, o que por si só já pode ser considerado uma indisciplina ao sair do cíclico da regulação e da série de indiferenciação. Como fazer uma gestão de conflitos diante do indiferenciado? Também, né, nos perguntamos pelas resistências nesse intervalo de tempo que ocupa o espaço escolar, semelhante, né, àquelas definidas por Pechet. As resistências, não entender ou entender errado, não escutar as ordens, não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio, enfim, mudar, desviar, alterar o sentido das palavras, das frases,
E Pechet finaliza dizendo esse trecho, né? E assim começa a se despedir do sentido que reproduz o discurso da dominação, de modo que o irrealizado advenha, formando sentido no interior do sem sentido. Eu estou caminhando para o final, né? Então, pensando aqui nessa questão da arte do desvio, né? Os efeitos do interdiscurso, como diz Pechet, não se resolvem em um ponto de integração, mas eles se desenvolvem em contradições. E a arte do desvio, de que nos fala Ferreira, pode funcionar sob a forma das resistências. Nos valendo da metáfora do clima, há um jogo eh, há um jogo presente entre clima escolar positivo e negativo, na falta e nos sentidos possíveis para o neutro. Um clima escolar positivo pode transformar um meio ambiente. O meio ambiente pode transformar o clima negativo em positivo, como a chuva que cessa na madrugada, sem que se pergunte sobre a água da enchente que baixa lentamente dias após o evento climático extremo? Dentro deste espaço neutro, quais são as coisas a saber para a escola e a aprendizagem? E aí eu trago aqui as coisas a saber, né? Um projeto de um saber que unificaria, citando Pechet, a multiplicidade heteróclita das coisas a saber em uma estrutura representável homogênea. A ideia de uma possível ciência da estrutura desse real, capaz de explicitá-lo fora de toda falsa aparência e lhe assegurar o controle sem risco de interpretação. Né? E isso responde a quê? Como nos mostra Pechet, né? A esse jogo de dominação, resistência e dos interesses que estão colocados aí. As coisas a saber, então, ameaça, né? Tudo o que seja a falta, né? O que vai arriscar a pragmaticidade do sujeito. E aí eu coloquei esse gráfico apenas mostrando aí o aumento da temperatura global nos últimos anos, né? A Organização de Controle Global do Clima, e coloco a seguinte questão para dar continuidade ao trabalho: eventos climáticos extremos, sendo cada vez mais cotidianos, até onde e quando podem os sujeitos resistir? Obrigada. Então, Cida, eu vou pedir só para você tirar os slides, e aí eu já passo a palavra para o Agnaldo, que vai falar sobre efeitos do regime político e das ciências da linguagem sobre a autoria gramatical na conjuntura da ditadura militar no Brasil. Tá. Gente, então, boa tarde. Como a Ana já fez essa introdução, eu vou falar um pouquinho hoje, né, desse texto, desse trabalho, que eu intitulo como Efeitos do Regime Político e das Ciências da Linguagem sobre a autoria gramatical na conjuntura da ditadura militar no Brasil. Tá? De início, eu gostaria de agradecer a Ana, né, por esse tempo que estou aí no Colibri, participando do projeto, e por dividir essa mesa, né, com a Jussiele e com a Cida, que são referências também, e então vai ser uma conversa muito boa, acredito. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira tela, tem que estar intitulado Trajeto de Pesquisa. Eu mostro esse meu percurso de pesquisa, né, no meu mestrado e no meu doutorado. Então, a questão da autoria gramatical, ela tem se apresentado fortemente desde a minha pesquisa de mestrado lá em 2013, né, iniciou em 2013. E aí, no primeiro momento, eu analisei aqui a autoria, pensei a autoria na mídia, né, do gramático que fala na mídia, que posição sujeita é essa? Do gramático que vai para a mídia falar sobre a língua, e como se deve estudar a língua, etc. E no doutorado eu analisei os elementos paratextuais de 5 gramáticas contemporâneas de português, e a Ana esteve presente na qualificação e na defesa. E agora, então, esse recorte, outro que eu estou trazendo para aqui para a gente discutir, conversar um pouco, é de um projeto de pós-doutorado que ainda não está em andamento. Eu escrevi um projeto para participar da seleção e resolvi apresentá-lo aqui. Já é uma questão que eu comecei a formular lá em 2021, em um outro evento do Colibri, que foi organizado pela Ana, e aí eu estou retomando agora, né, pensando no desenvolvimento em um pós-doutorado, um desdobramento, e que eu estou intitulando Gramática na Ditadura.
Tá? Isso só para situar porque é que eu estou trabalhando nessa perspectiva, porque a questão da autoria, para mim, ela é muito importante, né, da autoria gramatical. E eu, então, já pensei na autoria agora em gramáticas do século XXI, e agora penso em um recuo, voltar lá na época da ditadura militar no Brasil. Aqui é meu objetivo geral, e a minha hipótese de pesquisa, o meu objetivo é compreender os modos de funcionamento da autoria em gramáticas brasileiras de português publicadas no período da ditadura militar no Brasil, que é de 64 a 85. Eu falo aqui da autoria em gramáticas brasileiras porque sabemos que não temos como dar conta de todas as gramáticas republicadas nesse período, né? A construção do arquivo, tudo isso que nos impõe, né? Então, e consideramos, né, a possibilidade que o saber gramatical da época poderia ter sido afetado pelos efeitos advindos do discurso político autoritário da ditadura militar, e aí que eu estou pensando nas leis, nas instituições, enfim, que sustentava a ideia da educação escolar com ideais utilitaristas, pragmáticos, moralistas, e eu posso nos remeter ao Peixet, né, que vai tratar dessas questões lá no discurso estrutura acontecimento, e também da cientificidade da linguística, que é institucionalizada em 62. Já vinha sendo desenvolvida, mas em 62 é institucionalizada. Eu tomo como base, né, um pontapé para mim, esse texto da Aini Orlandi, que é Ciência da Linguagem Política, Anotações ao Pé das Letras. Por quê? É um livro de 2014 da Aini, porque nesse texto a Aini vai analisar a relação da conjuntura política da ditadura militar, ela trabalha especificamente com esse período, e da produção do conhecimento da linguagem, analisando projetos coletivos, sobretudo. Né? Então, é uma questão que a Aini coloca e é muito interessante, muito importante para mim, só que eu formulo uma outra questão, né? E o material de análise também é outro. Né? Então, minha questão é como essa conjuntura política, como esses a linguística, né, pensando nessa produção do conhecimento científico da linguagem, podem produzir um efeito, na verdade, sobre a autoria gramatical. Então, eu vou tomar como objeto de análise gramáticas publicadas e republicadas nesse período. E aí eu cito aqui a Aini, né, que diz, né, na prática científica, nossas filiações teóricas ressoam a conjuntura política em que vivemos, e isto se configura menos por nossa vontade do que pela relação da conjuntura com o dispositivo conceitual de que lançamos mão em nossa inscrição na ciência, em nosso caso, ciência da linguagem. Então, é uma formulação aqui muito importante para mim, para mostrar essa relação da política, do político com a ciência. Né? Então, e o Peixe já dizia que a ciência é política. Né? Então, tem esse compromisso também. E a Aini, né, aí depois, em um outro texto, cito a Aini de novo, né, que não podemos produzir um conhecimento sobre a linguagem, sobre a língua ou sobre as línguas, sem juntar reflexão sobre a língua, também o sujeito e o sentido, em sua constituição, em que entram o social, o histórico, o ideológico e o político. Então, essas duas citações que eu trago, elas são fundamentais para esse percurso que eu desejo traçar nesse projeto de pesquisa, né, nesse estudo. E aqui é um dispositivo analítico que também, pela perspectiva da análise do discurso, construímos a partir da questão que formulamos, do objeto que vamos analisar. Então, penso na constituição, formulação e circulação do discurso, na relação sujeito-discurso e função autor e texto, pensando na dispersão e na unidade. A noção de versão e variança, isso é muito importante para mim, da Aini, está lá no texto, sobretudo no texto de 2021, discurso e texto, então eu estou retomando, e aí pensando na questão da paráfrase, da polissemia, e a Aini, nesse texto, vai dizer que a variância é o princípio segundo o qual todo texto tem pontos de deriva possíveis, deslizamentos que indicam diferentes possibilidades de formulação. Então, isso é muito importante para mim. Língua imaginária e língua fluida, que a Ana já falou um pouco dessas noções ontem, e também são noções caras à história das ideias linguísticas, e o universo logicamente estabilizado e as coisas a saber do Peixe. Então, eu vou retomar de alguma maneira essas noções nessa minha fala hoje, mas não vou tratar especificamente de cada uma, né, especificamente, detalhadamente. E aqui eu estou tentando situar, né, tento situar a questão que eu quero trabalhar, né, que eu formulei,
trazendo alguns acontecimentos históricos, linguísticos, tal como faz o Eduardo Guimarães quando ele constrói aquele quadro de gramatização brasileira. Então, eu estou pensando na época da ditadura militar, nesse período histórico, quais acontecimentos são significativos, são representativos e que podem ter produzido efeitos sobre a autoria gramatical. Eu destaco de início, né, a institucionalização da linguística, que, como já afirmei, se deu lá em 1962 e que passa a constituir o currículo mínimo, né, dos cursos de letras, e sabemos que existe, né, passa a existir também um embate entre a linguística e a filologia, que vai ocupando os espaços da filologia, e a gramática tem uma forte relação com a filologia, enfim. E temos aqui os estudos de filiação ao estruturalismo e ao gerativismo. Então, isso para mostrar, para dizer que a linguística praticada naquela época ela não era una, não era apenas de uma perspectiva, eram várias. Inclusive, a Eni e o Guimarães mostram, né, que no Rio de Janeiro há uma forte filiação, uma perspectiva, em São Paulo há uma outra, em Minas Gerais uma outra, enfim. Então, temos diversas perspectivas da linguística sendo trabalhadas aqui no Brasil nessa época. E eu vou destacar a teoria da comunicação, que ela me apareceu fortemente nesse material de análise. E a teoria da comunicação vai significar a língua como instrumento de comunicação, né, enquanto código. E ela tem uma forte entrada aqui no Brasil, na linguística. Veja que os livros didáticos são formulados nessa época, já pensando nessa teoria da comunicação, de trazer diversos gêneros, cores e tudo mais. E aí eu retomo o Jacobs, mas ele não é o único da teoria da comunicação, mas ele é bem representativo, porque lá na década de 60 já tínhamos textos publicados em português, né, dele, traduzidos e publicados aqui em português, assim como ele também esteve aqui no Brasil e em conferências, enfim, participou de alguns eventos aqui no Brasil. Então, a teoria da comunicação é muito importante e vou retomar daqui a pouco. E um outro acontecimento importante para mim é a Fundação Nacional, né, a criação da Fundação Nacional de Material Escolar, que é a FENAME, lá em 67. Né? E ela nasceu com o propósito de produzir material escolar, material didático a baixo custo, né? Que seria distribuído, não seria distribuído gratuitamente, seria vendido a preços módicos, né? É o que ela se propõe. E aí temos, então, a publicação de gramáticas e de dicionários. E esse material produzido pela FENAME também tem uma forte circulação no Brasil. As bibliotecas estaduais, municipais, receberam do governo da época alguns textos, né, publicados pela FENAME gratuitamente para a biblioteca, mas os alunos deveriam adquirir esse material a um preço menor do que o praticado no mercado em relação ao material escolar. Então, é um outro acontecimento para mim que eu julgo importante. E o terceiro acontecimento é a LDB de 71, que vai propor uma reformulação do ensino fundamental e do ensino médio, que naquela época era primeiro e segundo grau, né? Segundo graus, e vai dizer que, eu cito aqui, né, no ensino de primeiro e segundo graus, dá-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional. A Gisele já comentou essa questão da língua nacional, né, o que ela recobre, o que ela apaga, o que ela silencia, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira. Olha aí esse instrumento de comunicação, né, que está sendo aí posto na LDB. E a denominação da disciplina língua portuguesa, sabemos, é alterada naquela época e passa a ser comunicação e expressão e comunicação em língua portuguesa. No primeiro grau, nas séries iniciais e séries finais do primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, e língua portuguesa e literatura brasileira. Então, pensando aí na paráfrase, pensando no efeito metafórico a partir do Peixei e da Eni, o que isso significa? Língua portuguesa para comunicação e expressão. Quais deslizes, deslocamentos temos aí? Ou comunicação em língua portuguesa. Veja, comunicação em língua portuguesa. O que é mais importante aí nesse caso? Comunicação, língua portuguesa. Então, isso está sendo uma questão, uma inquietação para mim. E aí eu retomo, então, a pergunta: em que medida as discursividades do Estado, leis, instituições, etc., se relacionam, e eu estou pensando em diversas naturezas, de tensão, contradição, de sustentação, não numa relação de aliança apenas, né, diversas relações com as da linguística, e afetam
e elas, nessas discursividades do Estado, da linguística, afetam a autoria gramatical no período da ditadura militar. Essa, então, é a minha questão, esse é meu lugar aí de análise da autoria nesse período. E, de início, eu trago aqui três gramáticas que foram publicadas nessa época. A primeira que eu trago é a Gramática em Tempos de Comunicação, do Sacconi, que até hoje produz gramática, né, um autor famoso, reconhecido, ela é de 75. As duas primeiras edições, a capa, né, eu fiz questão de trazer a capa, a gramática aqui, ela é bem representativa. Veja essas listras verticais aí coloridas, elas remetem àquele teste de calibração, né, de monitores das TVs. Então, a questão da comunicação, né, como que ela está sendo retomada e formulada aí na própria capa da gramática. E a formulação gramática em tempo de comunicação. Antes tínhamos gramática da língua portuguesa, gramática do português contemporâneo, e esse título, gramática em tempo de comunicação, também é muito significativo, é muito representativo. E a terceira edição, ela já nasce na terceira edição, porque as duas primeiras tinham como título Português Bem Mais Fácil. Isso também eu vou retomar, destaquei esse bem mais fácil, né, esse efeito de simplicidade, de que aprender uma língua é simples, é fácil, aprender e ensinar. E sabemos, né, tomando as noções de língua fluida, língua imaginária, que isso não é verídico, né, não há essa simplicidade. Né? A língua ela é complexa, ela é interminável, incompleta, enfim, como a incompletude que funciona na língua, no sujeito, nos sentidos, que a Eni bem coloca. Então, no prefácio, que é assinado pelo Sacconi, ele diz que muitos livros de gramática editados, a maioria deles apresenta a matéria de forma sistemática e de modo padrão, que é aquele modelo de gramática que conhecemos, aquela exposição do conceito, exemplos, enfim, e já temos, né, essa estrutura aí bem definida na tradição gramatical. Uns destacam-se pela erudição, outro sobressai pelo conteúdo. Achamos que já era tempo de existir um livro de gramática bastante simples, muito comunicativo, olha o comunicativo aqui é retomado de novo, que pudesse servir também como fonte segura de pesquisa. E aí veja como que se joga aí com... tem que ser simples, tem que ser comunicativo, mas tem que ser uma fonte segura de pesquisa. Que jogo é esse? Que relações são essas que são postas aí? E assim surgiu esta gramática, criada em virtude de uma ideia fixa. Tínhamos de relegar a segundo plano muitos sistemas, muitos métodos, muitas tradições. Né? O objetivo era mudar, encaixar a alta do autor. Cremos que o conseguimos. Tá? Então, eu não vou fazer uma análise detalhadamente por conta do meu tempo, mas eu destaquei aqui alguns em vermelho, algumas coisas que são interessantes, né? Essa questão da simplicidade, ser comunicativa e uma fonte segura de pesquisa, de o autor relegar muitos sistemas, muitos métodos, muitas tradições em função dessa gramática que tem que ser simples, ser comunicativa. E aí, ele vai falar, então, da renovação do ensino, que é um debate daquele momento também, forte daquele momento, e como que ele propõe essa renovação do ensino, essa gramática simples, comunicativa. A gramática ela é construída em forma de diálogo entre o professor e o aluno, tá? E aí o aluno, e aí podemos analisar a partir da noção de formações imaginárias do Peixe, né? Então, esse jogo aí entre esses dois sujeitos, a representação no discurso desses dois lugares sociais que são representados aí, né, no discurso, e o aluno trata o professor de mestre. Então, mestre, qual o primeiro passo para conhecer tudo em caixa alta sobre a morfologia? O primeiro passo é saber o que é morfologia. Então, esse sentido aí, esse efeito de sentido de completude é muito significativo, porque as gramáticas geralmente buscam produzir esse sentido, de que é possível descrever uma língua em sua completude, de que é possível aprender uma língua em sua completude. Como que isso é feito? Como que isso é possível? Né? Conhecer tudo sobre morfologia e esse tudo aí em caixa alta. Então, como que isso está significando? Isso é muito importante, muito interessante. Vou passar, e aqui são algumas observações que eu faço, já que eu mostro que esses esquemas, a tradição que ele diz que abandona na gramática, na verdade, tudo isso não é abandonado, porque tem aí uma
paráfrase, não é mudando a textualização de um esquema, como conhecemos nas gramáticas, disposição da gramática, para um diálogo, que temos aí um deslocamento, que temos aí uma ruptura com a tradição ou com os esquemas estabelecidos nas gramáticas anteriores. Pelo contrário, é uma repetição, é um movimento parafrástico, as definições são as mesmas, os exemplos geralmente são os mesmos, enfim, é o mesmo lugar do dizer. Tá? E aí eu trabalho com a noção de versão e estou pensando em relação a essa gramática sobre o efeito de completude e de simplicidade de língua imaginária em relação à incompletude e opacidade da língua, pensando na noção de língua fluida a partir da Eni Orlando. Essa é a minha ideia de estudo. A segunda gramática é a gramática da língua portuguesa, do Celso Cunha. Essa gramática foi publicada pela FENAM e ela teve uma forte circulação, né, porque ela era vendida mais barata, as bibliotecas tinham essa gramática no acervo, até hoje tem, né? Eu trabalhei numa escola de ensino fundamental há alguns anos, e essa gramática estava lá presente, tinha alguns exemplares. E aí o Humberto Grande, no prefácio dessa gramática, veja que ele joga aí com as cores da bandeira do Brasil, isso também é bastante significativo, né, para que a gente pense no discurso, no patriotismo, nesses efeitos que se quer. Acentuamos, mais uma vez, que a FENAM, na sua programação cultural, considera o estudo do idioma nacional, não da língua portuguesa, ou da língua nacional, idioma nacional, como dever cívico, e excelente processo de estimular o civismo, porque a linguagem é a expressão direta da espiritualidade. Então, veja essa formulação, da linguagem é a expressão direta da espiritualidade. A cultura brasileira em formação, que é a língua materna a seu gosto, como língua viva, movimentada e espontânea, expressa numa linguagem modernizada que todos falam como português do Brasil. Então, e aí, o que seria essa língua viva, movimentada e espontânea? Já que sabemos que as gramáticas, elas funcionam, elas trabalham com essa língua imaginária e que não com a diversidade linguística do Brasil. E quando se fala em língua viva, movimentada, que todos falam como português do Brasil, se continua reafirmando esse lugar da unidade, da norma padrão, da norma culta, do correto, enfim. Não é essa língua viva quando a gente pensa na fluidez, quando a gente pensa na diversidade da língua em nosso território no Brasil. E só para um exemplo rápido que eu trago, né? Estou vendo aqui que meu tempo já está esgotando. No capítulo 4, intitulado Classe, Estrutura, Formação e Significação dos Vocábulos, o Celso Cunha, que já era autor de uma gramática na época, né, que escreveu essa outra gramática, vai iniciar o capítulo com o seguinte exemplo: o trabalho constante que vence tudo. Então, a questão do exemplário é muito significativo para a gramática. E como que um exemplo essa formulação de exemplo, né, o trabalho constante vence tudo, é significativo, significa na conjuntura da ditadura militar, porque eu formular esse enunciado, esse exemplo, em 2023, a meu ver, na perspectiva discursiva, não é a mesma coisa de formular esse exemplo em uma ditadura militar. Então, o trabalho constante vence tudo. E aí ele vai aqui trabalhar com sintagmas, vocábulos e unidades mínimas de significação, retomando esse exemplo, né? O trabalho constante vence tudo. E aí eu estou pensando na questão do Estado, que eu já falei do pragmatismo, do utilitarismo, do ensino de língua e do ensino de uma maneira geral, que era o viés da ditadura militar. E em contraposição, a outra gramática da época do Celso Cunha é a gramática do português contemporâneo, que foi publicada anteriormente, mas eu estou trabalhando com a 6ª edição, que é de 76. No mesmo capítulo referente à classe, estudo, formação de palavras e significação dos vocábulos, que é classe, estrutura, formação e significação das palavras, o exemplo trazido pelo Celso Cunha, pelo mesmo autor, é um exemplo literário, que é Évora, ruas ermas sobre os céus, cor de violetas roxas. Então, veja, pensando na relação entre paráfrase e polissemia, o que essa formulação aqui do trabalho vence tudo significa, aponta, né? Pensando na ideologia. E aqui na gramática do português contemporâneo temos um exemplo literário, que é Évora, ruas ermas sobre os céus, cor de violetas roxas. Então, estou trabalhando, pensando nessa relação de variâncias, de versões, de deslocamentos de sentidos. E ainda no capítulo 7, que é referente à morfossintaxe, quando o Celso Cunha vai falar do substantivo, ele vai trazer
como exemplo devoção, civismo, mocidade. Então, veja como que esse exemplário significa naquele momento da conjuntura militar. Nessa gramática da língua portuguesa, que foi distribuída para as bibliotecas municipais, estaduais, e era vendida a preços módicos naquele momento. E na gramática do português contemporâneo temos colheita, patriotismo, velhice, bondade, largura. Então, esses deslocamentos, essas relações aí parafrásticas, metonímicas, como que tudo isso está funcionando? Essa é uma questão que eu quero trabalhar nesse projeto. Então, mais algumas observações preliminares. A noção de versão, ou de versões de paráfrase e polissemia, de uma gramática oficial ou oficializada pelo Estado, porque não temos na nossa história, eu já estou finalizando, tá, gente? Não temos uma gramática oficial, mesmo que esse debate tenha existido em diversos momentos da história do Brasil. Até na década de 80, teve um debate proposto a partir da tese da Amine Hawi, de uma elaboração de uma gramática padrão da língua portuguesa para um ensino básico. Mas esse projeto foi engavetado lá em 88. Mas, veja, pensando na chancela do Estado, essa gramática da língua portuguesa é o que temos na nossa história de uma gramática institucionalizada pelo Estado, porque era distribuída pela FENAME. Tá? E aí, então, parece-nos que os efeitos da conjuntura política são mais fortes na gramática da língua portuguesa, e isso é uma questão que eu devo analisar, e também eu estou querendo pensar na intervenção do Estado e do liberalismo na educação a partir desses textos, né, gramaticais. E aqui são as minhas referências, e como eu coloquei no início, são questões iniciais de um projeto que eu pretendo desenvolver em breve. Então tá, então eu vou aqui. A Ju também anotou bastante coisa, mas ela está na mesa, né? Então vamos lá. Eu vou começar pelo da Jussiele. Então, Ju, gostei muito de ouvir, né, o seu projeto, ler um pouquinho aqui junto com você, porque eu estou privilegiada aqui do lado e acompanhando a sua fala, né? Fiquei pensando em muitas coisas. Eu acho que realmente, assim, o modo como você está apontando, né, para aquilo que a gente separa quando vai fazer pesquisa. Gente, eu vou comentar um pouco, vou tentar ser rápida, né? Vamos lá. Uma questão que, se você puder falar sobre o que seria essa memória de oralidade do século XIX. Se puder falar um pouquinho mais, que eu achei bem interessante, né? E sobre a questão das línguas, quando eu fui lendo aqui, estava aqui do seu lado, né? Então eu fui lendo língua geral, eu estava pensando que ainda era, de alguma maneira, língua geral do Brasil. E depois eu entendi, claro, né, que daí nesse processo de tráfico de pessoas escravizadas, né, que vieram da África, era a língua geral de lá, mas fiquei um pouco em dúvida sobre isso, né? E eu achei muito interessante também a questão que você colocou sobre língua nacional para evitar de falar português, mas também a questão das nações, né? O nacional aí é a nação brasileira. Né? Então, também, se você puder falar um pouquinho mais disso, porque hoje, quando a gente fala de nação, já é como se essa relação entre povos diferentes, né, que podiam ser chamados de nações, parece que hoje isso é apagado, é como se não fosse possível chamar de nação, e isso aparecia em vários textos, né, esse termo aparecia em vários textos. Então, são essas as perguntinhas, tá? Passando para a Cida, nossa, muito bom, Cida, adorei também te ouvir. Enquanto você foi falando, né, dessa análise das autoras, eu já pensei justamente naquilo que o Michel Dissertot discute, né, que é essa questão mesmo, né, de calcular tudo e a questão de que como é que os números, né, as porcentagens, entre mil aspas, né, parecem traduzir para o cientista, né, dar uma resposta, né, logicamente estabilizada para o cientista das perguntas que ele faz, né? Ao mesmo tempo, e você mostra como esses deslizes estão no próprio texto, né, de análise das autoras.
E aí eu fico pensando como que essa noção de clima é formulada, que você mostra a formulação, depois você mostra os deslizamentos, né? E você mostra a interpretação das autoras a partir dos números, né? Só que a impressão que eu tenho é que o que é definido ali como percepção para os alunos fica só no positivo e negativo, é isso, né? Então, quer dizer, a interpretação é sempre de quem está produzindo a pesquisa. Não sei se é isso, você me explica melhor. Porque ficou muito essa questão, positivo, negativo e neutro, né? Será que o aluno tinha só 3 possibilidades de responder e toda a interpretação vem antes e depois disso? E que não é dos alunos necessariamente, né? E fora isso, a questão que você coloca no final, dizer que usa, e que a gente, aqui, na análise de discurso, né? Então, essa pesquisa supõe uma transparência do sentido do sujeito, ou não, problematiza um pouco o que é fazer essas investigações, fazer essas perguntas, não sei bem se é pergunta ou não. Se você puder falar um pouquinho disso, tá? E aí, Aguinaldo, também gostei demais da sua apresentação. E fiquei pensando aqui, no momento em que você vai mostrar as 3 gramáticas, né? Quando você está falando acho que ainda do Sacconi, a questão do efeito de completude, da simplicidade, e aí o argumento do novo está sempre aí, em todas, né? Mas enfim, e depois você comenta ali que é o mesmo lugar. Você fala, é o mesmo lugar. Quando a gente pensa o que está sendo, o que da língua entra como na gramática, apesar de alguma terminologia mudar, tem ali classe de palavra, não sei o que lá, que continua, né? Esse mesmo lugar. Ao mesmo tempo, a questão dessas conjunturas da ditadura militar, e você aponta que tem coisas ali que aparecem numa gramática, em outra, talvez não necessariamente em todas, mas aí a questão que eu deixo para você é se haveria algum gesto de resistência por parte de algum gramático. É claro que você está olhando 3 gramáticas, né? Mas, assim, e algum autor que faz face a esse autoritarismo, tudo, ou não. E aí eu só também lembro de um texto da Ine Orlandi, que talvez você conheça, que se chama O Discurso da História na Escola. Está no Linguagem e Seu Funcionamento, né? O discurso da história na escola é a disciplina de história, quando ela é ministrada nessa época da ditadura. Então, como é que se contava a história do Brasil, por exemplo? Eu acho que é bem interessante. No caso, eu não me lembro, mas eu acho que era bem marcado isso de que nesse momento da ditadura não era possível dizer algumas coisas e depois, com a abertura política, isso muda. É claro que também ela estava olhando alguns materiais, eu não sei se lá tinha alguma possibilidade de resistência ou não, mas eu fico com essa pergunta, tá? Então, não sei, acho que eu vou passar a Lu, que já encontrou as anotações dela, e depois, se alguém mais tiver questão, e aí a gente devolve para vocês, tá? Na verdade, primeiro cumprimentar os 3 colegas, os 3 trabalhos. Realmente muita coisa aí para a gente anotar, até me perdi nas anotações e aprender, então parabéns pelos trabalhos. O que eu queria fazer como questão a partir é um pouco uma provocação, eu acho, a partir do trabalho que a Juscelia apresentou, mas que eu acho que, né, toca em todos os trabalhos, não só de hoje, inclusive, que é como a gente pode avançar nessa questão do saber, né? Devolvendo a questão, né? Inclusive, como a Juscelia está apresentando um outro projeto, e, na verdade, uma outra tese em desenvolvimento, né? E que tem trazido aí as contribuições do pensamento Foucaultiano também. Claro, fiquem à vontade, né, para comentar ou não, mas em que medida a gente pode pensar
né, em como compreender o que a gente está falando aqui como saber, se a gente está falando, inclusive, da mesma coisa, né? Que relações que isso pode ter com a história das ideias linguísticas, né? Então, quando você fala que tem um saber nacional, quer dizer, você fala da língua nacional, né? Ou a gente vai ter idioma nacional também. Em que medida a gente pode falar de um saber nacional ou não pode, né? Considerando aí essas condições de o processo de independência do Brasil, que é o recorte aí que você trouxe também, que você traz na sua tese 2, né? A Juscelia é corajosa. Que tem uma pergunta que você coloca, né? Que é o que significa língua nacional e que saber sobre essa língua projetado enquanto gramática da língua nacional na lei de 1827, né? Fiquei pensando nessa pergunta que você lançou, né? Para colocar. Mas é isso, eu acho que avançar um pouco nessa compreensão do que é esse saber que a gente está tratando aqui, né? Que você trouxe hoje para a gente pensar a partir dessa questão com a leitura e a escrita, o modo como isso foi sendo significado em todos, né? Então, acho que é uma pergunta geral aí para a mesa. E só comentar também do trabalho da Cida, essa questão do neutro, né, Cida? Como que é indiciária de um... Nossa, quando apareceu o neutro, assim, você fala... como se isso não me diz respeito. Então, eu acho que o neutro, ele é revelador de tanta coisa, é um índice, né, potencial de tanta coisa não dita, mas vivida, enfim. Então, só comentar assim de uma forma geral, mas é isso. Parabéns, pessoal. Alguém? Bom, então a gente passa agora para a mesa, começa na ordem mesmo, né? Primeiro a Juscelia, depois a Cida e o Aguinaldo, tá bom? Lá. Então, eu vou. Primeiro, eu vou responder para a Luciana, que eu acho que eu não vou responder uma parte da pergunta dela. Mas eu vou começar, então, agradecendo, né, as questões. Hoje eu não vou colocar questões agora, talvez se sobrar tempo eu coloco para os colegas, né, mas acho que meus comentários vão ser contempladas, né? Eu gostei muito do trabalho da Cida com relação ao clima escolar, porque é algo que eu estou vivenciando agora nesse espaço escolar, né, no CAP UERJ, que é um espaço de educação básica e ao mesmo tempo de ensino superior, às vezes ao mesmo tempo na mesma sala de aula, e eventualmente ao mesmo tempo, né, apesar de ter as disciplinas em separado do ensino superior, e do Aguinaldo, né, como isso retorna essa questão da língua nacional sempre em determinados momentos de totalitarismo aí, ditaduras ou monarquias e de dominação explícita, né, de censura também. Agora, indo aos comentários e as perguntas da professora Ana Cláudia, né, essa questão da memória de oralidade e essas questões de modo geral, eu estou retornando a elas, mas principalmente entrando, né, isso veio com muita força no pós-doutorado sênior, financiado pela FAPERJ, com a Tânia, que ela trabalha com essa questão da memória de oralidade dos povos indígenas, de que é de uma memória de outra ordem, né? Da oralidade, que ela é constitutiva, ela está no nosso cotidiano. Ontem você mencionou isso até pelo exemplo da Betânia, né? Não só dos povos indígenas, esses saberes indígenas, como eles são transmitidos por uma memória de oralidade, que se faz presente na mesa da Tânia com a Eni e esqueci o nome agora, deu um branco do Eliel, no SEAD, isso foi muito forte, né, no último SEAD agora, essa questão dos saberes indígenas, como eles se fazem presentes de diferentes maneiras, então é uma memória que, mesmo tendo, né, esse traço da escrita hoje, né, a escrita em língua portuguesa como uma forma de resistência mesmo, para esse saber ser transmitido
para outras culturas, na cultura indígena, a memória de oralidade é constitutiva. E a questão da língua geral africana, isso para mim, toda vez que eu li a língua geral, eu pensava, não, isso é o tupi, ou isso é o Nhangatu, ou isso é, né? Eu pensava assim. Aí eu comecei a estranhar essa recorrência nos anúncios, comecei a observar as regularidades e as rupturas, as mudanças, e eu disse, não, mas tem uma coisa, algo estranho, né? E aí eu comecei a ler e as nações que apareciam e estudando em uma outra área de conhecimento, que é a linguística, a educação, mas dentro dessa outra área, uma área muito específica, que é da história da educação, mas uma história da educação que trabalha com teorias como Michel Desserteau, né, também com Michel Foucault e com outros autores que são desse círculo, né, digamos, francês, né, muito próximo também a Michel Pechet, no final do século, no século XX, né, eu comecei a observar que ler os documentos que eles estavam lendo, trabalhando com arquivo, voltar a esse corpus de análise da minha tese em um outro lugar com outros documentos, com relação a outros documentos. Isso foi abrindo, e esse olhar para gramática da língua nacional, nos documentos que eles têm trabalhado, eu comecei a ler esses documentos, começou a aparecer lá o processo de constituição da lei de 1827 dentro dos discursos dos parlamentares de 1826, como eles vão definindo o que é gramática, o que se deve estudar como gramática da língua nacional, e aparece isso. Eu disse, não, isso vai ser um recorte. Aí os trabalhos lidos no Correio Brasiliense, como isso retorna, né, toda a discussão sobre o método de ensino da educação alimentar a ser institucionalizado naquele momento do liberalismo econômico, sendo, em meio aos processos de independência, no momento que o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, todo esse movimento que a gente vivenciou de 1800, do centenário da independência, entre independência entre aspas, eu vinha me questionando o que era esse nacional, que para mim não era uma resposta tão simples, né? Dizer que nacional era para dizer não dizer língua portuguesa. E aí, quando começa a aparecer essas outras nações, nação Mina, nação GG, nação Nagô, eu disse, não, peraí, isso está aparecendo na mídia da época. Né? Como que isso se apaga nos documentos oficiais, na história? Né? Vamos voltar aos discursos parlamentares, vamos voltar à mídia da época. E isso me fez ir atrás desses textos, e mesmo como isso é organizado em termos de sistema de ensino, né? As classes superiores, as classes inferiores, que conhecimento é atribuído às classes inferiores, o ensino de língua portuguesa, como ele se torna necessário num processo aí de silenciamento e apagamento dessas outras línguas, né? Essa relação entre landinos e boçal, como você faz esse processo de ensino serve novamente a uma outra forma de colonização, me parece, assim, essa memória que se repete, né? E depois na ditadura, como o Aguinaldo está trazendo, né? Em outros momentos da história, como e agora recentemente, né? Com o governo anterior, para não denominar, né? Como a gente volta a esses movimentos de alfabetização, como isso vai funcionando. Tem o texto com a Tânia, né, do Mobral na ditadura, né, como volta esse ensino, daí não se diz língua portuguesa, se diz língua nacional, que se confunde a língua nacional com a língua da nação, daí se apagam as outras línguas, aquela língua começa a ser a língua da nação, né, se torna uma evidência de que essa a língua portuguesa é a língua nacional, e aí você passa pela língua nacional, e isso se torna sinônimo de língua portuguesa, e produz esse efeito de unidade por dizer de um outro modo para não denominar dessa forma. Então, é uma problemática que eu tenho estudado nesse século XIX, né, para compreender esse movimento que parecia ser um movimento de abertura, mas acaba sendo um fechamento. E aí é já uma resposta para a Luciana. Não, acho que não é possível dizer um saber nacional, não. Se a gente disser um saber nacional, a gente está novamente produzindo um recobrimento do político, né? Dos diferentes nações, até a Eni disse, né, em determinado momento, dizer povos originários
ou dizer de outras maneiras, né, é uma maneira de você apagar nações indígenas, que ela tem um documento em que se apaga a denominação nações indígenas, né, e daí não é nem, às vezes não é nação indígena, é a nação Krenak, é a nação, né, outra, ou, é denominar essas nações, né, se há uma nação, são as nações indígenas, né, os povos originários, os povos indígenas, como denominar esses coletivos, ou às vezes se forma ali uma língua geral, a nação Mina, nação, né, em outro território, como isso é saberes no plural, né, também, saberes indígenas, saberes linguísticos, formas do saber, daí no sentido de quando é institucionalizado, né, toma uma forma, esse saber toma uma forma, que é a linguística sociriana, digamos assim, linguística estruturalista, porque se a gente chamar de linguística moderna na década de 60 ou na década de 50, com Evanildo Bechara, na gramática, ali linguística moderna é a linguística sociriana, na gramática de 61, mas se a gente pegar a gramática do Eduardo Carlos Pereira, de 1922, linguística moderna é a gramática histórico comparada, né? Então, é a gramática histórica. Então, isso também está remetido às suas condições de produção, né? Que é essa forma do saber. Essa forma do saber também, ela, ao tomar uma forma, o saber tomar uma forma, a gente muitas vezes chama de conhecimento, né? O conhecimento linguístico, a história dos conhecimentos linguísticos. Agora, a história dos saberes, ela é um pouquinho mais complexa de se dizer, porque o saber, o Peixe, se a gente pegar pelo Peixe, né? O saber, há um saber que não se aprende, mas ele não cessa aí de produzir sentidos, de não se inscrever, de se significar, né? Que não se ensina também. Há um saber aí que não se ensina, mas que ele não cessa de significar, de certa forma. Eu acho que são noções diferentes, talvez, de saber, né? Peixe, Uru, não sei Peixe e Foucault em que medida é diferente nesse contexto, nesse momento dos anos 60, né? Em que medida se diferencia muito essas noções. Há muito diálogo nessas relações, mas eu acho que no processo de institucionalização, depois, né, principalmente noções como ideologia e depois o poder. Na década de 70, eu acho que isso muda, mas nos anos 60 ali, eu acho que essas noções se relacionam. Então, Cida, Oi, Ana, obrigada. Eu queria também parabenizar a Josiele pelo trabalho, o Aguinaldo. Ouvindo o Aguinaldo falando ali, me chamou muita atenção a questão do currículo mínimo, né? O currículo que foi criado, porque durante a pandemia nós criamos, e todas as redes estaduais criaram, o currículo priorizado para a pandemia. E eu fiquei lembrando disso, ele falando ali do currículo. E no trabalho da Josiele, né, essa questão do negro ladino, né, que coisa interessantíssima isso, porque essa língua que ele domina, então agora ele tem um aval, agora ele tem um a mais, ele tem um plus, né, para ser comercializado, então não é qualquer produto, né, um produto é horrível e é interessantíssimo ao mesmo tempo, né, de pensar tudo isso. E que legal, Ju, que você está trabalhando com clima escolar. Vou mandar aqui no chat o link o Conselho Nacional de Clima Escolar de Nova York. Este é um dos conselhos que determinam como as práticas em clima escolar devem se dar. Muitos países discutem o clima escolar. No Brasil é muito novo. As próprias autoras do GPEM citam isso. E falando essa questão do neutro, né, é muito interessante porque positivo e neutro, o neutro ele acaba ficando na análise, né, na conclusão, como parte do positivo. Então, você tem positivo e neutro junto e negativo de um lado. Eles têm essa dicotomia apresentada nos dados. E é muito interessante observar que a gente não pode esquecer o lugar
de onde o aluno fala, né? Que lugar é esse do estudante quando ele responde o questionamento? Então, é o lugar de estudante que está respondendo a uma instituição. Então, o que que ele vai responder quando ele não quer responder nem positivo nem negativo? Ou talvez quando ele nem quer responder negativo. Talvez ele responda como neutro, algo que ele veja mais como negativo do que como positivo. Enfim, mas essa é uma parte do trabalho. A partir da coleta dos dados, as autoras também fizeram observações, tá, Ana? E eu gostaria de ler um trechinho só da conclusão delas, que eu não trouxe aqui, sobre as observações. Eu não trouxe nos slides, né? Elas dizem assim, abre aspas. As observações realizadas nas escolas mostraram que as regras eram elaboradas e impostas pelos adultos, os quais aplicavam as sanções e resolviam os conflitos mais evidentes. Não havia, de forma sistematizada e frequente, espaços institucionais de diálogo para com e para os alunos, como, por exemplo, os círculos restaurativos e as assembleias, que visam a mediar os conflitos, melhorar o convívio escolar e prevenir violências. Uma das metodologias que são indicadas, né, no uso do clima escolar é os círculos restaurativos e as práticas de diálogo, de assembleias. Então, a conclusão das autoras nos leva a essa reflexão de transformação do clima. Então, transformar o clima escolar é extremamente importante para que a gente possa ter um ambiente com menos ou nenhuma violência. Problematização, digamos assim, teórica, como nós fazemos em análise do discurso acerca dos sentidos, né, dessa transparência, ou dos sujeitos, né? Não há. O que a gente tem é essa questão da posição do sujeito que fala, do estudante e dos adultos. Então, veja, as regras impostas pelos adultos. O estudante está fora, ele não está participando, e aí entram outras questões e outros conceitos, como a questão do protagonismo do estudante, enfim, que eu problematizo lá na tese também, a questão do protagonismo. Então, o que eu vejo é que o viés teórico pelo qual se dá a construção dos conceitos, noções das pesquisas em clima escolar, passa ao largo do que nós trabalhamos aqui em análise da linguagem, né? Porque eles estão mesmo focados nessas orientações das práticas restaurativas e do combate à violência, que é o objetivo final de se estudar o clima. Então, a importância de avaliar, medir, ter as ferramentas, os termômetros para verificar como está o clima, e aí fazer intervenções, desenvolver políticas públicas e projetos e programas, enfim, nas redes para a melhoria do clima. Não sei se eu respondi, acho que era isso. Obrigada, Cida. Então, agora o Agnaldo. Gente, vou ser bem rápido, né? Estou vendo aqui o horário, né? Ana, obrigado pela indicação do texto. Eu conheço, mas vou retomá-lo. Sem dúvida, vai ser uma leitura produtiva. E sobre a resistência, é uma questão que eu coloco também no meu projeto, né, que eu não falei aqui mais detalhadamente sobre a resistência, mas retomando o Peixe, que diz que não há dominação sem resistência, né? Então, em que medida isso é possível, né, que esse efeito seja produzido no saber gramatical, né, na gramática. Temos exemplos aí na música, em biografias, etc. Mas na gramática, será como que isso é produzido? Né, como que esse efeito de resistência pode ser produzido? Isso é uma questão que vou analisar, sem dúvida, no decorrer, né, da pesquisa. Tá? E é isso. Obrigada, Agnaldo. Bom, gente, então eu vou agora sair da mesa. Na verdade, a gente já encerra a mesa, né? Agradeço de novo mais uma salva de palmas.